implantes colocados pelo nariz, normalmente a narina esquerda. Os ETs colocam um implante e isso provoca uma dor tremenda na pessoa. Eu tive vários casos assim. Tive um caso de uma pessoa que sentiu essa dor quando eu tinha 15 anos, mas quando eu fiz a hipnose já era uma médica de 30 e poucos. E berrava, a mulher berrava. Essa moça que é a capa do meu livro, essa de baixo aqui, sim, sofreu isso também. Fizeram um implante tremendamente dolorido pela narina esquerda. E aí, isso está no meu livro, anos depois de publicar essa história, eu leio, também peguei na internet, de graça, imprimi, eu recomendo a todo mundo que faça isso também, um livro de um professor de química da Universidade de Pisa, na Itália. E este professor de química na Itália, chamado Corrado Malanga, declara que na Itália há milhões de abduzidos. Há hipnólogos americanos que dizem que nos Estados Unidos há milhões de abduzidos. Mas o Corrado Malanga declara nesse livro, que você pode baixar gratuitamente na internet, que há milhões de abduzidos na Itália e que todos, diz ele, sofreram um implante através da ruptura do osso esfenoide. O osso esfenoide fica mais ou menos no cérebro, mas na altura da narina aqui atrás. Então o ET mete um ferrinho pelo nariz, um implante na ponta, rompe o osso do cérebro, do esfenoide que está aqui atrás, e conduz esse implante para baixo do cérebro aqui. Essa moça, que é a capa do meu livro, olhou ao lado e viu numa tela de televisão o caminho que fez esse caminho que leva o implante para o cérebro. Então foi levado aqui para trás. Aí, depois que eu li o livro do Corrado Malanga, eu fiz uma carta circular e mandei para vários otorrinolaringologistas. Eu peguei o livro da Amil, eu sou filiado a Amil, e no livro dele tem nomes e endereços de médicos. Eu peguei os otorrinolaringologistas e mandei uma carta para eles, pedindo que eles me informassem se na clínica deles eles encontraram ruptura do osso esfenoide. Mais 80 casos. Nenhum respondeu. Então, quando eu doei a minha biblioteca ufológica para a USP, e depois conversei com o professor catedrático da USP aqui na minha casa, que ele veio buscar os livros, eu sugeri que essa pesquisa fosse feita pela USP, porque os próprios hospitais da USP devem ter em seu registro casos de ruptura do esfenoide, porque a coisa funciona assim. Eu sei porque eu fui lá no meu otorrinolaringologista e ele me fez o exame em mim. Então é o seguinte, eles colocam um ferrinho aqui na narina, e na ponta
desse carrinho, ele tem uma filmadora. Então ele filma, e você vê na tela da televisão, lá do monitor, a mesma coisa que essa moça viu. Ela viu no monitor. Então você vê no monitor. Então, qualquer otorrinolaringologista tem esse equipamento que é necessário para eles. Ele pode saber se há ruptura do esfenoide nas pessoas. Se você encontrar vários médicos que tenham em sua clientela vários casos de ruptura do esfenoide e que o paciente diga, não, eu nunca fiz essa cirurgia, mas o médico está vendo que tem a cirurgia lá, então você vai conseguir determinar que no Brasil também há milhões de abduzidos que sofreram a perfuração do esfenoide, como diz o Corrado Malanga, que na Itália é assim. Então, quando eu doei os livros para a USP, que veio aqui o eminente professor, eu disse isso para eles. Vocês têm que motivar na USP pessoas que pesquisem isso. Isso é uma coisa da maior importância. Você ter uma filmagem de uma ruptura do esfenoide numa pessoa que jura que nunca sofreu essa cirurgia, e isso ocorrer com centenas de pessoas, você tem uma informação da maior importância que eu tentei fazer. Eu queria ter a glória de pôr no meu livro que há milhões de abduzidos no Brasil conforme o resultado dessa pesquisa. Mas o pessoal achou, esse cara é louco, quer que eu vá perder meu tempo para verificar isso para ele? Ninguém me respondeu. Então é isso aí. Um hipnólogo dos Estados Unidos e o Dr. Roger Leir, o Dr. Roger Leir é um dos especialistas em examinar implante. Ele esteve aqui em casa. Uma ocasião, ele deu uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo, aqui na minha casa. E tanto ele como esse hipnólogo em ufologia descobriram uma coisa fantástica, que é o seguinte: os implantados ficam com... A pessoa recebe um implante, sofre uma cirurgia, introduzem um implante no corpo, mas não fica cicatriz na pessoa. Não fica cicatriz. Mas, na hora que você pega essa luz negra custa R$50, quer dizer, qualquer grupo de ufólogo pode comprar tanto a bússola, que custa R$5 ou R$10, como isso aqui, que custa R$50 ou R$60, todos sugiro que comprem isso. Então, quando você passa essa luz negra, um ambiente mais escuro que esse, naturalmente, e sobre o local do implante, fulgura o corpo da pessoa. Eu adorei ter feito o trabalho, porque é uma coisa, eu estou aposentado já há muitos anos, então é um trabalho de paciência. Então, na minha pesquisa, fui na internet e fui procurar fotos na internet, informações na internet sobre UFO-arquitetura. Então, eu cheguei nesse álbum, há 77 fotos, no www.viafanzine.jor.br de prédios pelo mundo inteiro reproduzindo discos voadores. Então você tem na África um só,
você tem 27 na América, você tem 15 na Ásia, você tem 26 na Europa, você tem um na Oceania, e você tem 7 que nós localizamos o local onde estão. Então, 77 fotos de residências ou edifícios com formato de disco voador. Ora, lógico, então você vê, nos 5 continentes tem isso. Uma pessoa que vai construir uma residência com formato de disco voador, ela tem que ter uma motivação muito grande para fazer isso. Inclusive prédios enormes. Você tem um prédio da Philips, na Holanda, que é um prédio enorme. Muito bonito. Em formato de disco voador. E aí o que ocorreu uma coisa muito interessante, que você sabe bem disso, que outras pessoas, eu não localizei as 77 fotos, mas quando se divulgou esse álbum, uma porção de pessoas me mandaram fotos que não estavam no álbum, vários colaboradores. Eu lembro uma foto muito interessante que veio de Porto Rico, uma ufóloga de Porto Rico que gostou do trabalho e mandou uma residência. Então você tem colaboradores que ajudaram. E lógico, você ter 5 continentes, edifícios, residências com formato de disco voador é uma coisa muito impactante, muito impressionante isso. Esse álbum, UFO Monumentos, tem 99 fotos também nos 5 continentes. Então são monumentos relacionados à ufologia, o que é uma coisa muito interessante. Então, por exemplo, a Betty e Barney Hill, que é um casal de americanos que foram abduzidos, sobre os quais foram feitos filmes, sobre eles há um monumento no local onde eles foram abduzidos. O monumento é uma placa informando que naquele local eles foram abduzidos. Você tem outras placas em outros locais onde também pessoas foram abduzidas. E eu reuni tudo isso num álbum. E também, da mesma maneira, outros ufólogos do mundo me colaboraram, mandando algumas fotos. Então, hoje, esse álbum tem 99 fotos, algumas muito interessantes, muito interessantes. Então, você tem, por exemplo, no Brasil, nós temos alguns casos. Então, nós temos várias alusões aos OVNIs, aos UFOs, por exemplo, na ilha de Colares, onde houve muitos avistamentos lá e outros. Nós temos, por exemplo, na Amazônia, um hotel lá que construiu um ufoporto. Então, isso está no álbum. Então, são 99 fotos do maior interesse, mostrando o interesse no mundo sobre ufologia com esses monumentos, né? É uma coisa bem interessante. O que ocorre é o seguinte, os discos voadores estão aí e são uma realidade, muito embora haja pessoas que duvidem, eles são uma realidade. Então tem que entrar no meio acadêmico essa informação. Então começam a aparecer no Brasil e em outros países também trabalhos acadêmicos sobre ufologia. Um deles, muito interessante, que apareceu anos atrás, e um dos autores desse trabalho, era um trabalho de conclusão de curso, ele fez uma pesquisa muito interessante sobre
a ufologia na publicidade. Ele é um trabalho de conclusão de curso na área de marketing, então ele pesquisou isso muito interessante. Anúncios em que aparecem discos voadores ou ETs, e ele reuniu isso tudo e formou um álbum do maior interesse que foi apresentado por uma universidade e que estudava em Curitiba. Bem interessante, bem interessante. Eu tinha aqui também, doei para a USP isso aí. E outros casos. Um caso, por exemplo, em que você participou, que é do Leonardo Breno Martins, que é um psicólogo mineiro e que ele fez um trabalho de mestrado sobre ufologia na USP. E um trabalho bem interessante, eu li o trabalho dele, em que ele demonstrou que a pessoa que alega ser abduzido, ou a pessoa que alega ser abduzida, não é louco. Ele entrevistou muitos deles e verificou que são pessoas normais, pessoas sem nenhum problema mental, não são mentirosas. Ele fez os testes científicos da psicologia para determinar se a pessoa estava mentindo ou se a pessoa era louca. E concluiu que não, são pessoas normais contando histórias verdadeiras que querem manter em sigilo. Então, esse é um caso interessante. Mas eu tive aqui também outros casos, eu tive aqui a Paola Arnone, que hoje é uma ufóloga, ela participa de reuniões ufológicas, em que esteve aqui em casa e eu forneci para ela os meus álbuns de recortes de jornal com notícias de ufologia. E ela selecionou alguns casos e publicou no trabalho de conclusão de curso dela, que ela fez em livro, formato de livro. É um livro inteiro, grosso, em que ela publica informações ufológicas, não apenas as que eu forneci aqui, mas muitas outras. E a Paola Arnone também fez um trabalho muito interessante sobre a ufologia nas comunicações. Muito interessante. E também tem o caso do Cláudio Suenaga. O Cláudio Suenaga, que é um professor de história, que fez um trabalho extremamente interessante sobre ufologia. Inclusive, esse Cláudio Suenaga pesquisou as investigações da ditadura sobre os grupos ufológicos. Ele escreveu, inclusive, e publicou no Jornal de São Paulo, um amplo artigo demonstrando que as reuniões da casa do Dr. Max, as reuniões da Apex, e na casa do Dr. Max, eram fiscalizadas pela ditadura. Ele demonstrou isso, procurou as provas e publicou isso em jornal. Isso faz parte dos estudos dele também, muito interessante. E tem um caso em Quixadá, que um aluno de engenharia também fez um trabalho de conclusão de curso, que é um ufoporto em Quixadá. Um trabalho, uma foto muito interessante. O João Oliveira, lá do Rio de Janeiro, também fez um trabalho muito interessante, também sobre abduções, no trabalho de conclusão do curso dele. Enfim, são vários casos, são muito mais do que esses que eu mencionei, e que demonstram que a ufologia está sendo pesquisada nas universidades brasileiras. No exterior já há muito tempo, né? Com certeza. Há trabalhos de doutorado
sobre ufologia. E eu espero que agora, com a doação da minha biblioteca para a USP, que apareçam novos trabalhos. É um dos casos bem interessantes do Brasil. O João de Freitas Guimarães estudou Direito na Universidade de São Paulo, onde eu estudei também. Então, de certa maneira, fomos colegas da mesma faculdade, mas ele é muitos anos atrás. Né? E o João de Freitas Guimarães morava em Santos e foi a São Sebastião atender um caso jurídico do escritório dele, porque ele era juiz do trabalho, mas também tinha seu escritório de direito. Então ele foi tratar de um caso de terras lá em São Sebastião. E quando ele estava olhando o mar, saiu um objeto do mar e ele tomou um susto. Será isso uma baleia? Mas esse objeto veio e pousou na areia, uma parte na areia, uma parte sobre a água, com seu tripé. E era um disco voador. Abriu-se uma porta, descem 2 CTs, loiros, bonitos. O João de Freitas Guimarães era um homem baixo, já meio calvo, ele tinha 47 anos nessa ocasião, e poliglota. Então, quando os ETs chegaram, ele perguntou em vários idiomas se poderia ajudá-los, mas os homens não responderam. Aí, num determinado momento, ele se deu conta de que ele estava se comunicando com os homens em telepatia. Ele falava vários idiomas, mas não conhecia telepatia ainda. Então ele descobriu que ele era um telepata, quando em comunicação com esses ETs. Então o ET que estava mais próximo dele, um ficou próximo, outro ficou um pouco atrás, o convidou para dar uma volta no disco voador. E ele aceitou isso. E aí eles foram para o disco voador. Recomendo a todos que assistam esse documentário, que é muito bom. Ele contando o caso. Ele, um juiz de direito e um advogado, contando esse caso, da maior credibilidade. O objetivo é que haja mais trabalhos universitários sobre ufologia. Conforme eu já demonstrei o meu interesse pesquisando já trabalhos ufológicos nas universidades, tá certo? Que é outro artigo que eu já mencionei aqui. Então eu penso que no momento que eu dou para a universidade, porém, conforme ficou claro, que deve ser aberto a qualquer consulente a possibilidade de pesquisar nesses livros. A USP ainda não indicou o endereço onde esses livros vão ficar, porque eles estão fazendo uma catalogação. Eu doei mais de 200 livros, mas doei também vídeos e doei apostilas, e doei pasta de recortes, doei as minhas correspondências com os hipnólogos e ufologias do mundo, possivelmente o único no mundo que fez isso,
e correspondências com clubes de ufologia do mundo inteiro, conforme eu já mencionei anteriormente, enfim, todo esse acervo para a USP. Eu tenho certeza que quem quiser fazer um trabalho universitário sobre ufologia vai ter muita informação. E mais, uma porção de livros que nunca foram vendidos no Brasil. Livros que eu perguntei, eu mandava o meu para os autores de outros países, eles mandavam dele para mim. Então, livros que não entravam no comércio aqui, que estão nessa formação. Então, espero que amanhã apareça algum doutorado com parte da pesquisa feita nesse material que eu forneci. Provavelmente no universo há culturas inferiores a nós, mas eles não chegam aqui. O que chega aqui, e conforme eu tenho certeza, não percorre o caminho, eles apagam lá e reacendem aqui, tem que ter uma cultura muito grande, tem que ser uma diferença cultural gigantesca. Talvez eles estejam querendo que nós da Terra cheguemos a esse conhecimento por estudos próprios, né? Então, provavelmente é isso. Eles não querem pousar aqui para não ocorrer o que aconteceu na Terra. Quando os europeus chegaram nas Américas, destruíram a civilização. No Brasil, inclusive, eles sabem que poderiam destruir a nossa cultura se chegassem hoje aqui. Que mais gente estude ufologia e se prepare para descobrir coisas novas, né? E, sobretudo, também o que eu estou sentindo falta é de mais hipnólogos em ufologia. No Brasil, alguns, mas precisa mais. E mais locais. Então, sugiro que pesquisem essa área, que é muito interessante, e desejo felicidades aos que veem o seu site.